28 de abril de 2024, Rio de Janeiro, capital. Nessa noite, veio à tona a história do cárcere privado da bilionária carioca Regina Gonçalves. Vivendo há alguns anos com o ex-motorista que se tornou seu marido, a socialite estava trancada em casa contra sua vontade. Confira mais detalhes dessa história que fala de etarismo com o Dr. Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Desde que você continue aqui. Desde que você venha com a gente até o final. E venha com a gente até o desse final. especial. Desse especial. Com o meu dublador com delay. Eu. Carlos, meu querido, eu vi esse caso, pensei em você. Essa história, eu vi esse caso, pensei em trazer aqui. Essa história eu achei assim... Não estou tirando sarro, gente, é porque o Carlos ele tem... essa história... E é uma... esse fascínio sobre sobre o comportamento verdade. Dentro das relações. É verdade. Fala maritais, muito você fala bastante disso. Sim, do etarismo, e isso é uma... É porque estamos caminhando cada passos largos. Nem me fala. Mas é um tipo de caso, né, que está se tornando bem comum justamente por essas diferenças, né, etárias que os casais começam a viver hoje em dia com mais liberdade. Então, bom. Me conta Vou te contar a história. Que crime ou que caso, a gente tá falando que história do é caso essa? da Regina Lemos Gonçalves, né? A famosa herdeira dos baralhos Copag. Gente, todo mundo já jogou esse baralho Copag. Baralho Já jogou, Saulo? Todo mundo, baralho... né? Desde rouba-monte até buraco e tudo é sempre Copag. Para não existir esse buraco. A história do Copag em si já é maravilhosa. É maravilhosa. Foi uma empresa fundada em 1908, no começo do século, como uma importadora... 20, começo do século XX. Como uma importadora de artigos de papelaria num tempo que o Brasil realmente importava isso, não se fabricava aqui. Ainda era no tempo da pena, né? E todo aquele mata-borrão, tudo mais. Então, isso tudo vinha de fora. Então, um português montou isso, né? O Gonçalves. E aí, 10 anos depois, ele começou a trabalhar com... Ele começou a fazer cartas de baralho. Baralhos. E isso foi aquelas caixinhas de acrílico no começo, depois que virou essa coisa de papelão. Exatamente. Você tinha uma de acrílico com 2 baralhos, preto e vermelho. Anos depois, ele importou uma tecnologia da plastificação, de fazer uma carta mais... Para não ficar tão dobradinho nas pontas. Exatamente. Ele trouxe isso, e isso cresceu muito. Ele depois... ele era um fornecedor oficial dos cassinos, né? Dos cassinos do Brasil. E com a ilegalidade do jogo, que foi em 1946, no governo Dutra... ele teve uma grande quebra disso, né? Então ele passa a... Ele foi muito perspicaz, né? Então eles passam a popularizar o jogo de cartas para o ambiente doméstico. Para dentro de casa mesmo. Para clubes, residências. E ele se associa com outras empresas e vai montar uma grande fábrica em Manaus. Ele foi uma das primeiras pessoas que... Da Zona Franca de Manaus? Investiram lá na Zona Franca de Manaus, montaram uma grande empresa. Bom, eles compraram outras pequenas, a Pinguim Baralhos, e aí eles se transformaram em fornecedores oficiais do
campeonato aí que tem de pôquer, né? De tranca, mundial, essas coisas. Então quando ele morreu, o herdeiro, o Nestor Gonçalves, ele tinha uma fortuna avaliada em 500 milhões de dólares. 2,5 bilhões de reais. Exatamente. Que é a fortuna da Regina. Que é da a mulher fortuna da dele, que é Regina, herdeira. Sem filhos, os dois. Sem filhos. Uma fortuna investida em obras de arte, joias. Fazendas, mansões. E o apartamento onde ela vivia, ali no edifício Chopin, né, o icônico edifício Chopin, do lado do Copacabana Palace. Para quem viu Madonna, show da Madonna, é aquele que a Narcisa Tamborelli fica gritando de megafone e faz a Madonna pôr um tapume na piscina dela para poder ter um pouco de privacidade. Coisas de Chopin. Maite Proença mora no Chopin. Mora lá também? Mora, mas se não mora mais, morou. Mas morou agora há pouco. O Chopin é um prédio em Copacabana muito interessante, porque quem paga o condomínio pode usar, ou pelo menos podia até há pouco tempo, a piscina do Copacabana Palace. É interligado, não tem nem muro entre os dois prédios. Tá. E você tem essa coisa do Chopin ser um prédio icônico de Ano Novo, com muitas festas que se faziam e sempre se fizeram, que as pessoas transitam pelas escadarias para ir de uma festa a outra. Tem também no Chopin aquele vídeo que viralizou no YouTube lá atrás, com alguns artistas jogando ovo e água e bexiga d'água nas pessoas lá embaixo, na Avenida Atlântica. O Chopin é um edifício bem icônico Agora, quem mora no Chopin não viu o show da Madonna, porque não dava para ver o palco. Exatamente. E ela morava lá. E ela morava lá. Ela é um apartamento Gonçalves. Enorme. E ela morava com o José Marcos Chaves Ribeiro. Eu descobri que ele é Ribeiro. Ribeiro, um mineiro que foi apresentado para ela, foi indicado, né? Na verdade, ele foi indicado através de amigos, ele foi indicado para ser um motorista, né? Bonitão. Jovem. Bonitão, ela está com 88, ele está com 53, então, né, uma boa diferença aí. E ele passa a ser o motorista dela e aos poucos ele vai se transformando. Eles começam, ele chega lá nos anos 90, né? Então, nos anos 2000. Então ele chega lá, então ele começa sendo motorista, depois ele passa a ser um ajudante, né? Segundo o sobrinho dela, né? O tal do Álvaro O'Hara, sobrinho dela, que agora está mobilizando a imprensa e as ações em relação a esse caso, ele afirma que essa união estável é forjada. É possível isso? Então você está perguntando para mim se eu vou conseguir explicar isso? Não sei. Tem que ser periciado. A união estável, eu tenho união estável com a Aru. União estável ela é como um casamento, só que eu sempre acho que de uma maneira mais fácil de você fazer o documento e você desfazer o documento. Porque os dois têm que querer assinar a união estável, você paga uma taxa boba de 300, 400 reais. Boba que eu digo, pede um casamento é boba. E se nenhum dos dois quiser, basta um ir até o cartório e desfazer a união estável. O interessante de você ter a documentação da união estável é porque ali você já estabelece a data onde começa a união estável e qual é a forma de você... com relação aos seus próprios bens. Se separação de bens, separação total, comunhão, como você quiser que seja, mas ali se estabelece. Ou seja, a partir daquele pode ser retroativo, você pode fazer a união estável. Eu e você estamos juntos há 10 anos. Deus me livre. Deus me livre, digo eu. Mas a gente pode fazer a união estável, não a partir de agora. Eu posso retroagir para 10 anos atrás. Tá, tipo assim, olha, a gente está oficializando hoje, mas na verdade a gente já vive junto há 5 anos, isso. Então a gente quer alinhar, a gente quer alinhavar isso daí. Ou você tem imóveis que você não quer que entre por conta de financiamentos, aquilo você paralisa a data antes, mas você cria dessa maneira uma forma de legalmente, se um dia existir problema, eu digo que contrato é para dor, não é para amor. No amor a gente ama, está tudo ótimo. Na dor é que vem a necessidade de você puxar o contrato. E a dor pode ser também um luto.
Pode ser o luto, e no luto você está garantido, Sim. porque você vai ter os seus bens destinados para quem você quer que seja destinado. A pessoa que tem união estável é o casamento 100%. Você pode... Quem determina se eu vou ser desligado ou não é o Aru. E vice-versa. Você não tem mais poder da família da mãe sobre mim, nem da minha sogra sobre ele. Mas no caso deles, eles fizeram uma união estável, parece que gravada, né? Gravaram até um vídeo, não gravaram? Gravaram. Com ela fazendo, e ela disse que não lembra. Ela disse que não lembra e o sobrinho disse que aquilo foi forjado. Porque eu assinei o meu num cartório, mas nada impede de você pagar e o cartório ir até a sua casa e você assinar. Então, o que eu tô Mas se o que cara eu foi, acho peraí, tinha como que é forjado? Tinha que ter um cartorista. Então, tinha tem que ter um cartório. cartorista, não é um documento Que eu feito vou de lá, assino gaveta. e levo ali, não. Essas é coisas uma são certidão. É uma certidão. Isso, e Papel tudo que é moeda, igual sim, certidão de casamento. E tudo que é certidão é feito com fé pública e o tabelião, o cartorista, está aí para isso. Exatamente. Tá? Se o cartorista estava lá, eu acho difícil. Quer dizer, todo mundo foi manipulado. E tem uma coisa que é muito, eu não sei se eu já passei por isso e eu posso te dizer, os cartoristas não são bobos. Não, ainda mais quando eles assim. chegam, eles fazem perguntas. Eles não chegam lá e falam assim, tá, pá, dá uma carimbada, tchau, gente, obrigado, não sei o que e tal. Não é assim. E parece que caiu, né? Fala. Eles chegam, eles conversam, ele pergunta, como vocês estão de pleno acordo? E aí? Vocês estão, a senhora está, o senhor está, então vão oficializar mesmo? Sim. Ótimo, então tá, então vamos dar sequência. Não é uma coisa, não é assinatura digital, tá? É uma coisa formalizada. Digital teria uma forma. Porque daí você faz hoje em dia o e-notariado, que você está em vídeo e o cartorista está te vendo por vídeo e tudo mais. Agora, no caso deles, eu não sei como é que é esse vídeo, se todo mundo ali foi comprado. Acho muito difícil, também não é por aí. O que parece que está caindo, isso é uma discussão que não sei, acho que podemos até entrar, mas eu não sei se isso adiantaria muito, é que até agora há pouco, se você casasse até os 69 anos, você teria a possibilidade de casar em união estável, casar em comunhão de bens e tudo mais. Depois dos 70, existia a lei mais ou menos preservava o golpe do baú em pessoas mais velhas. Isso está caindo ou caiu, já que não vai mais ter isso. Porque, afinal de contas, 70 anos, hoje uma pessoa não é aquele idoso que um dia foi, e ele tem direito de fazer dos seus bens, dispor dos seus bens como ele quiser. Eu, Beto Ribeiro, particularmente, eu acho que nenhum filho tem que esperar a herança de pai e mãe. Eu acho que assim, mas o pai e a mãe... Não, eu estou dizendo eu acho que eu não tenho que esperar se meu pai e minha mãe vão me deixar algo ou não. Eu acho que eles que têm que poder usar o dinheiro que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, como eles quiserem. Se eles quiserem deixar herança, beleza. Se eles não quiserem, eu acho que cada um tem que crescer e fazer a sua própria vida. A herança é um plus. É um bônus que você vai ganhar. Essa é uma questão, né? Os pais deixam coisa para herança. Essa é uma grande questão, né, Beto? Assim, que até tem muito a ver com o comportamento das pessoas. Eu vejo muito parecido com você. Eu acho que também meus pais não deixaram grande coisa para mim. Eu nunca contei com isso. Eu nunca pude contar com isso. Então, eu acho que a herança, eu sempre vi, e meus pais também, como filhos e consequentemente herdeiros de algo, é um plus. Né? É um dinheiro que chega bem-vindo, pô, que legal, pintou, vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo, mas eu não tenho essa vivência, porque eu não sou herdeiro de uma fortuna. Agora, sei lá, se meu pai tivesse 500 milhões de dólares, talvez eu começasse a pensar diferente. Quem tem grandes fortunas já tem grandes trusts, já tem grandes... Sim, holdings. Eles é outra fecham. História, é uma outra enfermaria. Mas o que eu digo assim, no caso da Regina, por exemplo, dessa senhora, ela não tem herdeiros. Tem sobrinhos. Se você não tem obrigação de deixar nada para filho, para sobrinho, então menos ainda, né?
Para primo, Não, para tio, peraí. tia. Não, você não tem. Você não deveria ter essa obrigação, mas você tem uma obrigação legal de herdar. Não, você tem a direção. Mas existe. ela pode, por exemplo, vamos dizer, não estou dizendo que é o Uma caso mulher dela. sem herdeiro não tem. Então, se ela não. Mas o que eu digo é que essa discussão que estava no STF, se uma pessoa acima de 70 anos pode ou não ter a liberdade de casar com quem quiser e de deixar a herança dele para quem quiser. Você tem os golpistas, você tem os sugar daddies, você tem as sugar babies, não é isso que falam? Agora Sugar mommy. Sugar moms, no baby. caso dele é o sugar mommy. No caso das meninas ou dos meninos, sugar daddy, quando é o homem mais velho. Sim. Eu sempre acho o seguinte, que o homem mais velho pegar uma menina, tá sempre tudo bem. Mesmo aqueles velhos com 90 e poucos anos, meio assim, pega e deixa, a menina tá andando de Lamborghini, tá com a saia aqui, tá dando Deixa beijinho, a pensão, tá tudo bem. deixa a aposentadoria. Agora, quando uma mulher mais velha resolve casar com um homem mais novo, e tá vendo que velho idiota, o que ela quer, não deixar... O homem é o esperto, a mulher é idiota. E nem tô dizendo que é desse caso. Não é. Eu sei o que você está falando é, e eu acho muito legal a gente falar disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ainda se existe o machismo, até mesmo em sugar alguma coisa. Uhum. O sugar daddy você aceita, o sugar mom não, porque é uma mulher ser a detentora do sugar, do docinho para dar para alguém e trazer o seu garotão, fica sempre ridícula a pessoa. Eu acho isso meio... É sempre, para mim, muito machista. Isso é muito machista. Porque já carrega nessa... Mas o que essa véia quer com esse cara? Isso é muito machista. E já vem etarismo. Sim. Já vem tudo. E isso remonta muito à questão da própria sexualidade. A questão do próprio desejo sexual. Como se... na concepção, como se o desejo sexual masculino é eterno e implacável, né? Inesgotável, e o da mulher tem um tempo para terminar e ela não pode desenvolver outro tipo de prazer e que sempre é um prazer coibido pela sociedade. Porque culturalmente... Porque essa é a mensagem que está passando. Culturalmente, a mulher não tem que ter vontade, que bom... muitas gerações adoravam que os homens tivessem suas amantes. Assim, eles eram apenas maridos e elas não precisavam ter o desprazer de ter que transar com eles. Mas no caso, mulher mesmo mais velha, o que essa mulher tá? Já passou da idade. Já passou da idade. Já está na como é que é? Menopausa. A menopausa dela já está velha. O que ela está querendo? Aí como se uma mulher não pudesse ter prazer a vida inteira. Aí tem toda essa questão. Primeiro, de acreditar que o prazer feminino termina na menopausa. Nem sempre isso é verdade. Acreditar que a mulher não tem direito ao direcionamento e à vivência do seu desejo e do seu prazer, consequentemente. E acreditar, principalmente, que essas mulheres, que algumas mulheres que não tinham o prazer com seus maridos, era uma coisa relativa à figura masculina e à sexualidade, e não à figura específica do dito cujo. Porque às vezes ela não estava afim de fazer sexo com o porcão. Sim. Entendeu? Com o babão. Mas ela tinha fantasias, entende? Fantasias, desejos por homens bonitos, ou por homens delicados, ou por homens asseados, ou por homens educados, que não correspondiam ao porcão que ela estava casada. Então tem isso, porque entender o desejo feminino, né? É um primor para entender isso. Tem aqui no canal o comentário que eu faço sobre um documentário excelente da Netflix, que é sobre a dona da L'Oréal, que ela é uma bilionária que foi enganada pelo mordomo, por todo mundo, porque de uma certa maneira ela era muito generosa. Ela era uma bilionária com 100 bilhões de euros. 100 bilhões de euros. Então ela dava assim, casa para o mordomo, para o motorista. Só descobriu isso depois que ela morreu, porque ficou muito em cima disso. Ela ajudava todos os empregados da casa dela, porque eram funcionários muito dedicados a ela, e ela queria poder
Para ela tem 100 bilhões. Ela te dá não é nada. É como se eu te der um chocolate. Um dia o dinheiro brota. Não, sim, dentro numa do nada. aplicação. E ela tem essa senhora, ela casou com um homem que é gay. Esse homem com quem ela casou, que o pai exigiu, que era diretor financeiro da L'Oréal, com quem ela tem uma filha, que virou hoje a mulher mais rica do mundo, porque ela herdou o dinheiro da mãe. E a mãe foi muito perseguida, inclusive, por essa filha, porque a mãe tinha um amigo que a levava às festas, às vernissagens, às estreias de peças, viajava o mundo inteiro com ela, virou um chaveirinho. Era um cara gay, óbvio que era. Ela chamava de namorado, mas não tinha... O que ela tinha com ele não era uma relação sexual, era uma relação emocional, afetiva. Porque nem até isso para ela não lhe foi permitido. Porque o próprio marido dela, pela condição gay que ele tinha, ele se afasta completamente da mulher. Ele deve ter transado uma vez que teve aquela filha. Então, assim, eles viviam numa mansão absurda, um num quarto, outro no outro, ele saía muito e ela ficava sozinha. Ela era sozinha. Ela era dona, ela era filha do homem que fundou a L'Oréal. Ela era a rica da história. O marido morre e ela herda as coisas do pai, herda tudo e ela fica. E essa filha inferniza. Porque ela estava dando para esse amigo, namorado dela, namorado, presentes caros, obras de arte, carro, apartamento. Parece que juntando tudo deu 1 bilhão. Mas ela tem 100 bilhões. Aí eu pergunto, ela não tem direito de destinar uma parte do dinheiro dela ou todo o dinheiro dela para quem ela quiser, gente? Então, aí a gente vê... Aí fazem intervenção, fazem muitas coisas. Aí a gente vê essa questão... Se fosse um homem, iam encher o saco. Se fosse o pai dela. Então, ela enche o saco do pai dela como encheu da mãe? Talvez não nessa proporção, né, na sociedade patriarcal. Mas a gente tem que lembrar o seguinte... sempre vem essa discussão, sempre fica na cabeça a ideia do dinheiro, da herança, né? Porque como esse dinheiro não é dela, não foi ela que trabalhou para conseguir, essa é uma questão, não estou dizendo se é certo ou errada, mas é uma questão que vem. Como esse dinheiro não foi ela que conseguiu, ela já herdou do pai dela, a filha acredita que ela é apenas uma pessoa a qual o dinheiro vai passar. Mas ela trabalhava na L'Oréal, ela se metia na L'Oréal também. Ela era uma pessoa importante na L'Oréal, ela fez o pai fazer muita coisa. Mesmo assim, né? Mesmo assim, sempre tem isso. Olha, minha mãe é herdeira do pai dela, mas minha mãe nunca fez nada. Ela herdou os imóveis, as fazendas, as ações... Mas ela nunca fez nada, ela é uma passagem, né? É um dinheiro que vai passar por ela e eu sou o próximo. E eu sou uma pessoa esperta, eu sou uma pessoa empreendedora, né? Eu aposto na inovação, eu sou um profissional. Então, como é que minha mãe vai gastar o dinheiro do meu avô ou o dinheiro do meu pai, né? Sendo que eu sou mais capaz de administrar e fazer rendê-lo. Existe sempre esse pensamento. Do herdeiro, né? Existe sempre esse pensamento. Né? Que não acontece... E do colchão, né? Da segurança que tem. Exatamente. Então, como assim eu não vou mais ter? Como eu não vou mais ter? Então, meu avô era milionário, meu pai é rico e eu sou pobre? Não. Tem alguma coisa errada aí. E o que acontece? Você vê muito isso, né? Tem histórias de família onde isso foi acontecendo de uma forma muito contundente. Você paralisou? Não, eu me lembrei do passaporte que eu deixei na tua mão. Eu te devolvi, meu amor. Eu te devolvi. Gente, do nada, ele paralisou, eu falei assim, acho que travou a conexão dele. Mas o que a gente quer falar é que tem sempre essa versão da coisa que o indivíduo se acha mais apto, né, com mais direito de receber do que o da geração anterior, que já recebeu, tá? Mas, enfim, essa é uma discussão. Então, eu não estou falando se é certo ou errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, que existe dentro dessa parte da Regina e do... Ele está sendo chamado de Ribeiro, né?
Ele não é Ribeiro? Ele é Ribeiro. Não, então, ele é Ribeiro. Sempre se chama. Ao invés de falar José Marcos, fala o Ribeiro. O Ribeiro. A dona Regina, a dona da Copag, o que eu acho que tem que ser visto aqui, e antes de entrar, por isso que eu fiz todo esse parênteses inicial, para as pessoas não caírem no lugar comum de a julgarem por ser mulher. Ah, sim. E por ser uma mulher mais velha, Sim. logo ela é uma mulher idiota, que não é ridícula. O que ela quer? Uma mulher mais velha não pode ser gostada por um homem. Não, sim. Não tem mais pode. direito. Não, e não pode ser. Você não pode encontrar um homem que gosta de você. Sim. Sempre você vai estar sendo enganado. Sim. Agora eu pergunto, para o homem mais velho olham da mesma maneira? Então, às vezes sim, às vezes não. Tá? Tudo bem, às mas vezes sim, às vezes não, dependendo sempre dependendo sempre do tipo da mulher. Mas se a mulher for uma mulher exuberante, se a mulher for uma mulher muito bonita, exuberante, boazuda, tudo mais, aí ela é a golpista. Mas é uma golpista? Se é uma mulher aceita. Tímida, quietinha, tudo mais, até é mais aceita. Então quando a gente fala disso, a gente não desvincula esse etarismo do comportamento aparente que o outro traz. Claro. Entende? Então, e isso é uma coisa que fica muito impregnado. Não, mas Agora, quando você fala de uma mulher, entende? Você também está falando não só de uma mulher rica, mas quando é uma mulher pobre, que está com um homem mais novo, ela também sofre isso. Não tinha, eu estava olhando. Tá certo. Sim, ela sofre isso. Véia tarada. Entende? Ela também vai sofrer isso. Porque, na verdade, o que está em julgamento é o perfil, o comportamento e o desejo da mulher. A qualidade de ela como mulher. Exatamente. Uma vez que já está mais velha. Exatamente. A Madonna, ela está sofrendo. A Madonna sofre etarismo. Sim. E a Madonna, que eu acho muito interessante, porque ela sempre pega causas, muitas que não são dela diretamente, como a causa gay, a causa do racismo e tal, mas que ela encabeça, dos latinos e da mulher que ela é. Agora ela está também pegando uma causa que é dela agora, que é o etarismo. Por que uma mulher de 65 anos não pode dançar num palco? Está mais pesada, não está? Dane-se, mas ela está fazendo. 65. Eu não conseguiria 65. Ficar naquele palco 3 horas pulando e cantando. Eu já teria caído. Sim, 65. Tudo bem, esse é o trabalho dela. Tá. E ela faz muito bem. Então ela virou agora, inclusive, uma forma de discutir. Que a Ioná Magalhães foi lá atrás, lembra? Eu acho que um ícone de mulher. Sim, mas o próprio trabalho, depois de uma idade, ele cansa, seja ele qual for. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a Madonna hoje, ela se permite, ela é de fato à frente de um etarismo que está cada vez mais gritante, que está chegando umas gerações inteiras, estão chegando nessa idade. Porque a gente acha que ninguém vai envelhecer, só tem um jeito, é morrendo. Mas o etarismo, ele não está só ligado, como a gente falou aqui, naquela live da geração KKK, ele não está só ligado ao jovem. O que mais... O etarismo está ligado à pessoa mais velha. Exatamente. O que mais incomoda é que o etarismo está muito ligado aos nossos contemporâneos. Ou às vezes mais velhos. E mais velhos. Os mais velhos, os mais velhos... Não, mas se irritam porque não foram daquele jeito. Exatamente. Mas até a gente abre um preâmbulo, dependendo da vida, das imposições que eles tiveram e das escolhas que eles fizeram. Até você abre um preâmbulo porque eles são mais velhos, eles têm uma outra geração. A gente sempre é condescendente em relação a isso. O que, para mim, me choca é a minha geração, é a nossa geração, que é uma geração com tanta... E eu acho que a gente tem um comprometimento geracional muito, muito forte, dependendo de como você encarou os desafios da sua geração. E pessoas da nossa geração que tiveram esses desafios, tiveram essas questões a serem resolvidas, né? Porque toda geração tem, cair no senso comum, né? do preconceito só porque não fizeram ou não viveram aquilo, aquela questão, tiveram que se confrontar com aquilo. Então, eu acho que o jovem
obviamente, não deveria ter isso porque é jovem, mas a gente sabe que o jovem é imaturo e ele não viveu muita coisa, então está tudo certo, né? A gente explica para ele, a gente mostra para ele, e a nossa obrigação é essa mesmo, como mais velhos, de orientar os mais novos em vários aspectos sociais, mas os nossos contemporâneos ainda estarem impregnados com um tipo de preconceito completamente inadequado. Mas porque é mulher. Porque se E for porque é mulher. Porque o Mick Jagger dançando e rebolando em cima do palco, ainda o povo fala, ele ainda, nossa, olha, com 70 tá sexy, Tá hein? ótimo, tá hein? ótimo. A Madonna fala, não é ridículo, ela não tá vendo que ela não pode usar uma saia desse tamanho? Exatamente. Exatamente. E o Mick Jagger tá com a calça justíssima. Exato. E eu não tô dizendo que ele não possa, tá? Não. Por mim, cada um faz o que quiser, eu não tô nem aí. Eu tô dizendo o seguinte, que se você pega a mesma pessoa que tá atacando a Madonna, tá falando que o Mick Jagger tá do cacete. Mas vai é ficar do isso. cacete mesmo. Mas é Porque isso. é uma questão de você ter um olhar machista e muitas vezes você nem perceber. É porque ela é mulher. Antes de tudo, antes de ela estar com 65 anos, é porque ela é mulher. Então, é assim... E olha, isso vai repercutir não só no etarismo. Ontem eu estava com um papo com uma paciente, isso repercute também em questões de orientação sexual. Né? E eu já falei isso. O homem gay é muito mais aceito do que a mulher lésbica. Ah, sim, também. Entendeu? Então é você o também, machismo até no... Então, até nisso existe uma vantagem, tá? O homem negro é visto de um jeito diferente da mulher negra. Porque a mulher negra, ela carrega duas minorias com ela, mulher e negra. Isso. E se for lésbica, 3. Então é uma questão aí de você ir colocando coisas, porque o peso Exatamente. É muito maior, exatamente. Com certeza. E você tem que, nesses discursos, você tem que ajudar essas pessoas a desconstruir. Porque às vezes elas nem percebem o que elas estão falando. E você tem que fazer elas pararem. A terapia é um espaço muito legal para isso, porque você realmente consegue parar a pessoa e mostrar, desconstruir esse discurso e lembrá-la que esse discurso tem que ser desconstruído todas as vezes que automaticamente o pensamento surge enunciado na sua cabeça. No caso Vamos para o caso da Regina. Entendeu? É um caso que tem acontecido com mais frequência, principalmente no sentido da mulher ser a protagonista, porque a nossa sociedade está mudando, a forma de envelhecer está mudando, e as relações em relação ao desejo, né, as formas de você assumir o seu desejo, estão mais livres e plurais. Então as pessoas estão se permitindo, com mais ou menos dinheiro, com mais ou menos idade, né, realizar o seu desejo. Sim. E ela conheceu esse cara dentro da casa dela, né? O Ribeiro, o Zé Marcos Chaves Ribeiro. Ela conheceu esse cara dentro da casa dela. E uma mulher que já está dentro de casa, não é? Que já tem uma vida mais indoor, mais restrita. Ela conheceu um cara que ela se apaixonou, né? Ela se apaixona por ele, um homem bonito, um homem jovem, mais de 30 anos mais novo. Ela se encantou com ele. Deve ser um homem muito gentil, né? Que foi indicado para ela, um homem muito gentil, um homem muito atencioso. Até trancar ela dentro de casa. Até que as coisas começam a acontecer. Né? Então as coisas começam a acontecer muito também por conta da idade dela, da fragilidade tanto física e, acima de tudo, emocional. Então, a gente tem que entender que se você vai criar um tipo de análise dessas, você tem que entender qual é, antes de falar se ela é mulher ou se ele é homem, né, na questão do etarismo, qual o aspecto da fragilidade emocional dessa pessoa. Porque tem pessoas que namoram parceiros mais jovens, mas não são frágeis emocionalmente.
Não tem nenhuma fragilidade emocional. Que tem a visão da coisa muito, muito clara. A gente tá, para quem conhece, acompanha, tem o caso aí da Beth, da Beth do... A Beth do... Ai, fugiu. O do José Castelo Branco e a Beth Grenfell, que é uma milionária herdeira, também norte-americana, uma joalheira da Grenfell Diamonds. Não estou conhecendo. Esse Então, caso estou conhecendo com você. E ele, um português, né, que tem uma coisa meio performática, né, meio transexual, e que eles são casados há muito tempo, né? E agora veio à tona que também nessa mesma linha de maltrato, onde ele teria, ela está com 95 anos, algo muito similar. Né? Como porque a Regina, como da Regina. Da Regina foi presa dentro de casa. Então, ela Como não foi presa, a mas ela é presa na própria... A Beth é presa na própria condição de 95 anos, que dá a ela uma fragilidade muito grande. O caso da Regina é que o que corrobora um pouco essa questão toda é que o Ribeiro também tem uma curadoria sobre ela, né? Ele conseguiu ter o controle... Ele tem o que eles chamam de curatela. A curatela né? dela. A curatela. Essa palavra, curatela. A curatela dela, que é um poder legal de administrar os bens dela. Mas como dela. que ele conseguiu isso? Também porque eu não posso acreditar que tudo está corrompido. Não é corrompido porque isso não é fácil de conseguir. Curatela é pesado. Curatela é interdição legal. É difícil. Aqui no Brasil é mais fácil nos Estados Unidos. Só a Britney Spears, coitada, ficou 13 anos nisso. É muito difícil conseguir. Mais uma vez, você precisa estar na frente de pelo menos de um juiz ou um chefe de cartório para ele alegar isso. Entende? Porque é muito difícil. Isso é questionado. E isso acho que mais... Hoje é a partir de laudos. Você precisa ter laudos médicos afirmando que essa pessoa é impossibilitada ou incapaz mentalmente. Não é simplesmente assim, então eu vou lá e assino e forjo. Então, o que o sobrinho alega, né, o Álvaro O'Hara, alega que foi tudo forjado nessa história da tia, não dá para ser tão forjado assim. Ele só tem que provar que é forjado. Aí que tá. Porque no caso ela sumiu em dezembro. Então aí ela passa a história mais ou menos, vem mostrando que pouco a pouco, desde que essa relação foi estabelecida, e foi estabelecida em 2011, né? A união estável, que ela assume, que a partir de 2023 que ela ficou, e obviamente... com o declínio porque dela. Ela tinha 75, agora ela tá e com o declínio dela, que ela está com 88, né? Ela vai ficando mais frágil e que a partir desse quadro de fragilidade, ele vai diminuindo o acesso que as pessoas têm a ela, né? O que é natural também da própria idade, porque os contemporâneos dela também vão morrendo, também estão mais frágeis, estão mais debilitados, estão mais incapacitados. Então, o seu círculo, eu vi isso muito com minha mãe, que faleceu com quase 90 anos, né? Ela sempre brincava que parecia que ela estava numa dança das cadeiras, que a cada rodada... sobravam mais cadeiras. Né? Tirava uma pessoa e tirava uma cadeira. E cada vez a dança ficava com menos participantes em volta das cadeirinhas. Ela brincava muito disso. E é isso, e a pessoa vai ficando mais restrita. Né? Então, essa é uma questão que é levantada, que mais e mais, passado do tempo, em casa em dezembro. Ela estava sendo mais impossibilitada de ter contato com os outros, até que os vizinhos do condomínio Chopin ali começam a perceber que ela some. Ela sumiu de cena.
né? E o sumir de cena pode ter, para uma pessoa de 87, 88 anos, pode ter vários motivos. Ela pode estar acamada, uma doença mais longa, ou, no caso dela, uma bilionária, ela tinha uma casa em São Conrado. Podia estar viajando. Podia estar viajando, entendeu? Mas, de fato, eles... Fazenda em Angra, sei lá. O que ela tem. Isso. De fato, eles perceberam uma ausência dela ali, né, na circulação, portaria, garagem, elevadores do prédio, o que eles acharam estranho. Até que em janeiro deste ano... De 2024. Isso foi em dezembro que ela some. Dezembro ela De some 2023. totalmente. Ela não Eu queria aparece, saber ela não antes circula de dezembro lá. de 2023, como teria sido, mas Então, não saiu. a gente muita não coisa. sabe. Olha, então eu vou falar um pouco da minha experiência. Minha mãe nunca sumiu. Os meus vizinhos viam ela, não viam ela varrendo a calçada, né? Mas viam ela na janela. A gente saía muito com ela, né? Íamos pegá-la, ela entrava. Viam a movimentação. Então, é assim, ela some completamente, né? Ela some. E eles começam a ficar preocupados, né? No mês seguinte, logo no início do mês seguinte, em começo de janeiro, a notícia vem à tona porque ela escapa. Ela foge com a roupa do corpo. A Regina. A Regina foge com a roupa do corpo, né? Ela consegue Ela escapa, ela foge. Ou seja, ela estava em cárcere então, privado. Ela estava em cárcere privado, porque ela sai, ela não é atestado uma senilidade dela, porque esse também é um outro comportamento que a gente tem que deixar muito claro aqui, que é muito comum da pessoa senil. Né? E aí fala um monte de besteira. A pessoa senil quer voltar para a casa dela, estando na casa dela. A pessoa senil quer ir para algum lugar imaginário, hipotético, muitas vezes do passado, e foge, escapa, ou fica no portão dizendo que sofre maltrato, ou grita. Então, assim, isso é um quadro que não está muito longe da senilidade. No caso da Regina, não é falado isso. Tanto é que ela tem um escape, uma fuga, e ela vai para a casa do sobrinho, de um irmão. Os familiares estavam procurando por ela. Sim. E eles não conseguiam ter acesso a ela. E ela escapa. E ela chega lá de uma forma muito inusitada. Porque ela chega com a roupa do corpo, né? Eles dizem que ela tinha as mãos muito marcadas, né, de algo que estivesse amarrado, Que horror. né? Hematomas roxos, mas hematomas roxos, dependendo do hematoma, não dá para considerar. Ela tem que ser periciada. Porque né? tem que ser periciado, porque o idoso ele sofre hematoma muitas vezes de encostar. É verdade. Né? Ele de encostar, de tocar a cabeça, pode aparecer um hematoma no braço. Então, não necessariamente é considerado como maltrato, mas ela tinha as mãos com marcas estranhas. Né? E ela tinha, parece que, uns dentes quebrados. O que também, sem perícia, não diz nada, porque o idoso tem um problema ósseo, não é? Dos dentes ficarem muito frágeis. Sim. Dependendo do que ele está comendo e da manutenção que ele está tendo e da própria estrutura dentária dele. Então, também é uma coisa que é uma ideia. Mas ela foge com a roupa do corpo e vai até a casa do irmão e diz que estava presa. Né? E aí vem a história de que provavelmente ela poderia estar sendo dopada. Que é uma coisa que também é muito comum você fazer numa pessoa de mais idade. Se acontece com os mais novos, quanto mais com de mais idade. Você diz o que é comum porque é necessário? Não que seja necessário, a não ser que a pessoa tenha um quadro de um transtorno, da coisa e tal. Mas, assim, é comum porque é uma forma, se você está na intenção de manter um cárcere privado, dopar. Você Sim. dopa de uma forma... Aconteceu também com a Geneviève, eu esqueci o nome da filha dela, que se matou agora há pouco tempo, que é uma história doida. Que ela é uma rica do mundo das artes e tudo mais. Qual que é o nome da filha dela? Que roubou 750 milhões de reais da mãe em obras de arte. Isso.
E ela, assim, de Tarsila do Amaral e tudo mais, e a mãe foi mantida em cárcere privado. Sim. Aqui tem no canal tem um especial sobre esse caso, vou botar no card aqui também. E ela tem... A mãe fica, só que com um facilitador para a filha manter a mãe em cárcere privado durante meses. Era a pandemia. Ah, sim. Então, com o advento da pandemia, Sim. essa mulher não podia sair de casa. E ela foi trancada. Você conseguiu achar? Sabine. A Sabine é a filha. E ela se matou no ano passado, porque a mulher vai ter tentativa de um monte de coisa. A mulher vai ser presa, foi presa. Uma menina milionária e tal. E a mãe foi obrigada a viver uma situação onde a filha ficava tirando os coelhos. A filha é a namorada, que é uma cigana. Não é cigana, gente, o problema é que a menina, ela foi assim que eles enganaram a mulher através de vou ler sua mão. E elas pegavam os quadros, roubavam com a mulher lá dentro, roubou todas as joias da mulher, botava um cachorro no quarto para a mulher não sair do quarto, se saísse mordia. Então, assim, ela foi super maltratada, mas essa foi provadamente maltratada. Tanto que a filha e a namorada a filha, a namorada e toda a família da namorada. Foram todos colocados num crime pesado. Mas essa daí, tá vendo? Esse foi o quadro roubado. Essas daí são essa é uma Tarsila do Amaral. Essas são as duas policiais que conseguiram de volta os quadros. Então, tá meio que na moda também, né? Prender idosos ricos para subtrair deles o dinheiro. Não, porque você vê, né? Você vê até pelo crime aí do Boa Noite Cinderela, desse golpe. É fácil você dopar uma pessoa, tá? É fácil você dopar um adulto consciente, imagina uma pessoa idosa, você mistura alguma coisa na comida dela, ela sente sono e dorme, e aí você vai agindo. E aí essa é uma outra acusação que tem contra o Ribeiro, né? Que ele tinha procuração em nome dele. Ele ainda tem, né? Sim, ele tem cheques assinados, ele usava cartões de crédito. Né? E ele sumiu com joias, sumiu com obras de arte, que ele negociou joias, obras de arte, entendeu? Tudo em nome dele. Essa é a acusação que está pesando aí nessa história. Ele fala o quê? Ele está partindo para uma linha, o que eu vi, a defesa dele não se manifestou até onde eu vi, tá? Ainda não vi. Mas ele está partindo de uma linha, a linha do que eles se amavam. Que ele ama ela. E que ele está cuidando dela. Que ele está cuidando dela, que tudo que ele fez é por amor a ela. E se deixarem ela falar, ela vai confessar que ele amou muito ela. A linha que ele tem falado, que ele tem atestado, é essa, do amor. O amor incondicional que ele tem pela Regina. Se ela perder tudo, se ela der tudo para o sobrinho, ele vai continuar amando? Bom, aí a gente uma pergunta a ser feita. A gente só tem que tomar cuidado da gente não partir para aquela ideia, né? Eu acho que tudo é muito, né? Tudo sempre é muito. Agora, sei lá, eu acho, como é que você ama uma pessoa? Você ama só a pessoa pela cor dos olhos dela? Não. É a minha forma de ver. Eu acho que você ama a pessoa por um conjunto, claro, né? E muitas vezes a situação financeira que a pessoa tem, ela permite que você ofereça para ela uma condição muito mais ampla do que a cor dos seus olhos. O que faz um contexto de um apaixonamento, de uma relação. Sim, mas se você pode viver uma vida mais despreocupada, entendeu? Por que não? Tudo bem, mas se o amor, eu te amei por um inteiro, mas se você perder uma parte, eu vou te deixar de te amar. Isso a gente vê por muito menos, Beto. A gente vê por muito menos quantas mulheres são abandonadas porque descobrem uma doença, quantos homens são abandonados porque descobrem... Aí não é amor. Porque perdem, porque ficam numa cadeira de rodas. E aí quantos que tá, filhos são abandonados exatamente, por mais que juntavam, amar para sempre. Mas... Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que entender o que a gente está chamando de amor. O que é isso que a gente chama de amor? O que é esse todo que engloba o amor? Né? Sim.
E no caso agora tá como? Ela tá na casa do sobrinho? Não, ela voltou pro apartamento, eles tiraram o cara de lá, o Ribeiro saiu de lá, obviamente, não é? Eles estão tentando reverter essa curatela. Né? Parece que foi pedido a reversão da curatela. Foi estabelecida uma medida preventiva, protetiva, uma medida protetiva. Então, obviamente, ele saiu da casa e ela voltou para lá, para o apartamento, e disse que ela está bem. Assim, ela não é uma pessoa senil. Sim. Né? Os vizinhos estão voltando a vê-la, tudo mais, e que ela não quer mais proximidade dele. Né? Agora, obviamente, tem muito jogo de interesse aí, né? Porque até da própria família. Tem um outro caso que é interessante nessa história toda, outro episódio nessa história toda que estão levantando, que é a morte de uma irmã dela, misteriosa, na casa de São Conrado, na mansão de São Conrado. Ela tinha uma mansão de São Conrado que a irmã vivia lá e que a irmã começou a criar um caso, né, com o tal do Ribeiro. Começou de não gostar dele. De não gostar dele, de implicar e coisa e tal. E aí parece que a mulher deu entrada na UBS. A UBS não deve ter entrado. Ela deve ter entrado no hospital. Eu li na UBS. Numa UBS? Eu li numa UBS. Uma bilionária? O que eu pesquisei. Ela pode, mas aqui geralmente. Não, eu estou falando. O que eu pesquisei foi que ela entrou numa UBS e teve uma morte instantânea. Bom. Então tem uma acusação de uma morte misteriosa que aconteceu com essa irmã na mansão de São Conrado, ali no Rio de Janeiro. Então, também é um episódio desse enredo todo. Vamos seguir vendo como é que vão ser os desenlaces de toda essa história também. A história toda está baseada... O que as pessoas dizem é muito baseado na coerção, né? E isso a gente vai ver, essa relação coercitiva, a gente vai acompanhar isso em várias relações. Nessas relações etárias, com os mais velhos, a gente vê nas relações de filhos, né? Filhos que atuam coercitivamente em relação aos pais mais velhos, né? Pais que atuam em relação aos filhos. Principalmente quando o lance é dinheiro, que te liga dinheiro. Se você tiver o dinheiro, aí dinheiro é um e maltrato, né? Sim. E aí é prazer. Cara, muito obrigado. Ok. Então, daqui a pouco a gente já vai se ver em live. Ok, como você queira. Estou à disposição. Louca. Obrigado, Saulo, Ronald e Agatha, muito obrigado. E a gente se vê daqui a pouco, porque tem vídeo todo dia. Passa a tesoura aí. Ai.